Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós buscarmos ter conhecimento, entendimento e sabedoria. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título O Juiz de toda a Terra. E a lição de hoje está baseada ali em Gênesis capítulo 18, dos versículos 17 e 32, onde aqui, através desse texto, nós podemos ver e aprender como é esse perfeito caráter de Deus e a maneira pela qual ele lida realmente com o mal. Aqui nesse texto, em meio a um grande conflito, entre Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades que muito pecaminosa, envolvida em muitos pecados, e Deus estava sentindo o desejo de destruir essas cidades ímpias. Deus resolve falar com Abraão, que ele estava assim sentado na frente de sua tenda, num sol assim bastante escaldante, quente, ali por volta de meio-dia. E Abraão resolve se levantar os olhos e ele vê assim três homens assim bem vestidos assim em pé em frente à tenda e em frente a ele assim que estava sentado, que está lá em Gênesis 18:2. E Abraão resolveu atender bem a esses homens, dando alimentação para eles, matando a sede naquele sol escaldante de meio-dia. E depois de servir realmente aqueles homens, que eles vieram com uma mensagem de avisá-lo de que ele e a sua mulher, eles teriam o filho da promessa Isaque, Abraão, reconhece que aqueles homens eram anjos do Senhor. E somente após realmente Abraão tomar conhecimento de que realmente ele seria pai realmente de Isaque, que Deus estava cumprindo aquela promessa, Deus, ele avisa sobre o juízo que ele faria cair sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. O que nós podemos refletir aqui é entender perfeitamente como Deus lida com o mal. No caso de Sodoma e Gomorra, que foi assim, duas cidades em que o pecado chegou a um limite que ele estava sendo irreversível, E por decisão deles, que eles resolveram estar nessas condições, porque o próprio Ló, ele pregou o evangelho naquela cidade, E por várias vezes foi anunciado as boas novas e eles não aceitaram, Resolveram realmente o lado que eles desejavam era o mal. Eles optaram de estar ao lado do inimigo. E Deus é um Deus soberano e justo. Ao lidar com pecadores, ele dá sempre uma segunda chance. E ele sabe lidar com o justo e com o injusto. E Deus permaneceu naquele momento, enquanto aqueles dois anjos foram à cidade ímpia para chamar e dar uma advertência, sobre o juízo que viria para eles. É impossível não pensar nesses anjos simbólicos, que é mencionado no livro do Apocalipse, que realizam a mesma tarefa dos últimos dias, ou seja, as mensagens angélicas que é falada em Apocalipse, que somos nós,
os mensageiros realmente de levar a verdade, ali também eram anjos que estavam avisando a Sodoma e Gomorra que eles se arrependessem, mas eles não saíram realmente do seu estado pecaminoso e libertinoso, resolveram ficar. E Deus realmente chamando o povo de Deus, que hoje, por exemplo, né, que vive na Babilônia, nessa doutrina miscelânea de doutrinas aí, para saírem também dessa zona do mal, para se alinharem realmente com a igreja verdadeira que observa os estatutos e mandamentos, para que sejam salvos, que diz lá em Apocalipse 14:6 até 12, e Apocalipse 18, versículo 1 a 4. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus ali estava num diálogo ali com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, e ele voluntariamente se sujeitou a ouvir as perguntas, né, do patriarca, porque Deus também é um Deus que ouve, né, os seus filhos. Porque está lá em Gênesis 18:25, diz lá: longe de ti de fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, disse Abraão para Deus, né? Ou seja, ele estava indagando realmente o Senhor, e o juiz de toda a terra não faria justiça? Essa é a pergunta, né, de Abraão para Deus, que está lá, que está lá no capítulo de Gênesis 18, versículo 25. Mas Abraão não estava apenas avaliando, né, o caso de Sodoma e Gomorra, mas também examinando o caráter de Deus para ele ver realmente como Deus agia. E da mesma forma, antes que venha o fim dos tempos para todos nós, Deus abrirá os livros dos céus que está hoje no tabernáculo celestial, ao lado do trono com Jesus. Ele abrirá realmente, ele avaliará cada um de nós, está avaliando, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e dos versículos 11 até 15. E no livro de Gênesis capítulo 18, Deus revela ao seu servo Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E aviso bem claro, após ele ter descido, né, até essa planície de Manre, o próprio Deus desceu e viu a situação pecaminosa, a depravação total que se encontrava o povo, a corrupção assim que imperava, a violência, a hostilidade, né, que eles tinham contra estrangeiros, o desprezo que eles tinham pelos necessitados, e muito maior pelo desprezo pela palavra de Deus, a rejeição total. Ou seja, eles estavam pecando contra o Espírito Santo. E Deus ouviu o clamor contra a maldade daqueles povos que estavam em volta, vendo toda essa maldade, os reclames deles. Deus ouviu e decidiu tomar uma atitude antes que se tornasse pior, que essas pessoas começassem a tomar conta das outras nações. Aí ele teve que ter uma atitude drástica e tiveram que enfrentar o juízo divino. Porém, Deus, após a decisão contra Sodoma e Gomorra, resolve prometer a Abraão e Sara que eles teriam um filho, ou seja, uma linhagem que viria o Messias, o Salvador do mundo. E que o apóstolo Paulo destaca em Gálatas 3,16, que a referência dada pelo Antigo Testamento, que o descendente de Abraão não se trata apenas de Isaac, mas também o próprio Cristo, que diz lá em Gálatas 3,16. E assim, Isaac foi um tipo que apontava para o antitipo, uma promessa de Deus para o pai da fé, Abraão, que viria um Salvador e que ele sairia da sua linhagem, dos seus filhos. E Deus avisa Abraão sobre o cumprimento de que ele havia prometido para ele quando ele aceitou o primeiro convite, que ele saiu da sua parentela, da sua casa, para servir a Deus.
E ele, Abraão, em meio, vejam, de uma confusão tremenda que estava Sodoma e Gomorra, que estava assim, em situações terríveis, né? Que inclusive seu sobrinho Ló estava lá em Sodoma. E daí Abraão estava até um pouco ansioso, porque ali está o desfecho final para o juízo que se derramaria sobre Sodoma e Gomorra. E Deus não tem obrigação alguma de dar satisfações para quem quer que seja, para ninguém. E porque Ele é o Criador e mantenedor do universo. Ele é soberano, mas por amor, Ele escolhe revelar os seus planos para aumentar as motivações dos seus filhos. E o profeta Amós diz lá: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, que está lá em Amós 3:7. E assim o castigo iminente contra a maldade já estava bem definido com os juízos contra essas nações pagãs. E não eram sentenças definitivas, né, que do passado que Deus teve esses juízos para nações, né? Mas era um alerta profético, assim como a trombeta anunciava o conflito e o rugido do leão contra a sua presa, né? Dizendo que Deus iria atuar, que Deus vai fazer juízo. Assim como hoje, né? Deus vai fazer o juízo, queira você ou não. Após a segunda vinda de Jesus, ele fará o juízo final. E ele tem avisado através do livro do Apocalipse que as pessoas têm a obrigação de observar isto. Quando o profeta Jonas, por exemplo, foi chamado para ir até Nínive, a sua mensagem não incluía um apelo ao arrependimento, e sim de juízo, onde diz lá na Bíblia: ainda que 40 dias Nínive será subvertida, né? Que diz lá em Jonas 3:4. A resposta àquela dura mensagem foi de profundo arrependimento e sincera humilhação de toda aquela população diante de Deus, e eles se arrependeram. E hoje nós estamos na mesma situação, que menciona no livro de Apocalipse 14 e no livro de Apocalipse 18, que Jesus está vindo pela sua segunda vez e que haverá um juízo. E que nós devemos nos preparar para esse momento, e que as pessoas que saiam dessa Babilônia, dessa confusão de doutrinas falsas que estão por aí, que dessa mistura de doutrinas com verdade misturada com mentira, e que todos devem saber e devem entender que o único Salvador é Jesus, o único mediador entre homens e Deus é Jesus. E Ele deve ser o Senhor das nossas vidas, e que nós devemos obedecer os seus estatutos e mandamentos, e principalmente o quarto mandamento. Deus achou por bem dar logo as boas novas a Abraão, falar do nascimento de Isaque, para depois ele anunciar a provável destruição de Sodoma e Gomorra. Ele não ocultou nada do seu servo fiel Abraão, do que estava prestes a acontecer dele como juiz da terra, dar o veredito sobre essas duas cidades que estavam contaminando o mundo. Na verdade, o Senhor expôs perante Abraão o caminho da vida e o caminho da morte. Deus, ao confirmar a eleição de Abraão e de sua descendência, deixou bem claro qual seria o dever daquela família como testemunha do seu caráter aqui na terra, como exemplo realmente para as demais pessoas. A obediência de Abraão e de seus descendentes seria a condição para o cumprimento dessa promessa. E em contrapartida, os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam prestes a atingir o limite da medida de sua iniquidade, do mal, e
E se ele estivesse ali dentro de Sodoma e Gomorra, pelo menos 10 justos, 10 pessoas, entre eles, justa, seria o suficiente para Deus evitar a destruição. Mas nem isto o Senhor encontrou ali em Sodoma. Pessoas pecadoras, amantes do mal, muito parecendo com as coisas que estão no mundo hoje, e que nós temos que tomar esse cuidado para não cairmos realmente na perdição. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É aqui Jesus mencionando que o único mediador entre os homens e Deus é Ele, Jesus. Não existe mais ninguém, não existe pontífice, não existe pastores, não existe missionários, ninguém, é só Jesus que é realmente o mediador entre os homens e Deus. E a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, Ele, Jesus, vindo, que está chegando já, meu amigo, meu irmão, Ele, Jesus, Ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você poderá abraçar seus entes queridos, você participará de uma grande festa da união, do casamento de Jesus, o noivo, e a sua noiva, a igreja, que somos nós. Será uma grande festa jamais vista, jamais que algo você viu na vida. E além do mais, você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.